Olá Papi Blue, olá Mami Blue. Na última aula nós conversamos sobre consequências genéricas do inadimplemento. Nessa aula vamos tratar sobre consequências específicas do inadimplemento. São 11. Vamos a elas? Consequência 1. Penhora. Para o bloqueio é a constrição. Aquilo fica imobilizado para o credor vender e se satisfazer com o dinheiro. Ou então o próprio credor pode ficar com bem para ele através de algo chamado adjudicação. Pode ser penhorado hoje qualquer coisa que tenha valor em dinheiro. Pode ser penhorado o próprio dinheiro, pode ser penhorado renda, pode ser penhorada a própria empresa, faturamento da empresa, pode ser penhorado semovente, pode ser penhorado cotas, títulos, direitos, por exemplo, direito de uso também pode ser penhorado. Aeronaves, navios, inclusive quando se penhora aeronave e navio, é proibido deixá-los sem viajar, né? Então a lei diz que quando é penhorado um navio ou uma aeronave tem que ter seguro obrigatório, mas ele não pode ser mantido parado, ele tem que continuar viajando até para gerar renda para pagar o próprio credor. A penhora, ela é sucedida da venda ou então da adjudicação, mas ela é precedida às vezes de algo chamado arresto. Porque às vezes não se sabe o que o devedor tem, então vai aquela ordem assim: faça-se o arresto e penhore-se tantos bens quanto bastem. Ou seja, o oficial de justiça vai lá e penhora tudo que ele encontra na localidade do devedor. Aliás, só vai para o oficial de justiça hoje o último caso, porque a penhora hoje está toda eletrônica. Bacenjude para dinheiro no banco, Renajude para veículo, Realjude para imóveis. Embora a penhora comece no 831 do CPC, no 832 e 833 tem ali a lista assim, dos bens, a princípio impenhoráveis. E também encontramos ali no 834 a ordem de penhora. Então, na verdade, começa com dinheiro, lógico, mas tem ali uma ordem preferencial, quer dizer, você só penhora, por exemplo, imóvel se não tiver bem móveis para ser penhorado. Consequência 2. Busca e apreensão. Quando a obrigação é de entrega de coisa e a coisa não é entregue, então ocorre a busca e apreensão, onde simplesmente lá, mediante força mesmo, o oficial de justiça vai lá, se precisar com o policial vai lá e pega a coisa na marra. Inclusive, se precisar de arrombar casa, o será feito. E aí a lei fala que tem que ser por 2 oficiais de justiça. Inclusive, a própria casa, ela pode ser forçosamente esvaziada para entrar alguém, é chamada imissão de posse. E se houver resistência por parte do devedor, isso configura crime de desobediência. Está lá no 330 do Código Penal. Consequência 3. Multa. Multa é quantia em dinheiro, né? Essa multa ela pode vir de várias formas. Pode vir tanto em multa única, como pode vir em multa diária, né? Aquilo que normalmente se chama de astreinte. Mas o professor de francês já me disse que o certo é astreinte, né? Porque o original é francês. Enfim, não importa. Então a multa ela pode vir de uma vez só, ou pode vir uma multa diária. Essa multa diária é uma forma de execução, às vezes usada nas obrigações de fazer, aonde aquela pessoa que não quer fazer, ela se sente pressionada devido a essa multa diária. Inclusive, astreinte significa sargento, aquela ferramenta que você vai apertando, que você vai girando e vai apertando, assim, justamente para que o devedor se sinta apertado a cumprir aquilo. E também tem várias multas para auxiliares da justiça. Então tem multa para o contador, tem multa para o partidor, tem multa para o escrivão, tem multa para o chefe de secretaria, tem multa para o oficial de justiça, tem multa para o perito. Enfim, o nosso CPC é permeado de multa, além de ter multa para as partes, multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, que configura ato atentatório à dignidade da justiça, multa para as partes, enfim, CPC é um antro de multa. E lógico, né, também tem aquela multa contratual, que a gente chama de cláusula penal, que inclusive vai ser objeto de um outro vídeo, de outro programa especial sobre isso. Consequência 4. Prisão. Prisão é hoje um resquício da coerção física para pagamento. Hoje só existe para dívida alimentícia, para dívida de pensão alimentícia, né? Então, de 1 a 3 meses, cumprida integralmente em regime fechado, separado dos presos criminais
e em havendo pagamento, automaticamente manda a lei que seja suspensa a prisão. E a dívida alimentícia que enseja a prisão é só aquela compreendida nos 3 últimos meses, justamente pelo sentido de imediatidade, para que o alimentando não passe fome. Do 3º mês para trás, pode ter execução patrimonial, né? Até os últimos 2 anos, que como você já aprendeu comigo, é o prazo de prescrição da dívida alimentícia. Esta prisão por pensão alimentícia, ela só ocorre, na verdade, depois de um prazo. O devedor, ele é intimado, citado para em 3 dias pagar, ou dar um justo motivo para que não pague. Só em não sendo acolhidos os motivos, só em não pagando ou não se manifestando, nesse caso é que vai existir a prisão. Consequência 5. Negativação. O nosso código diz que o devedor pode ser anotado no cadastro de maus pagadores, no cadastro de inadimplentes. Não é de ofício. A lei fala que a parte tem que requerer a anotação do devedor no cadastro de maus pagadores. Consequência 6. Protesto. Protesto é muito mais drástico. Por quê? Porque o nome fica sujo ali por 10 anos pela lei de protesto, caso não haja o pagamento. Esse protesto tem que ser pedido pela parte, a lei fala assim, nos termos da legislação aplicável. A lei de protesto, que é de 97, diz que há de haver o pagamento de custas. Então, na verdade, se pede do juiz o protesto, há a certidão para ser levado à cartório de protesto, mas não é gratuito, tem lá o pagamento. E aí, no protesto, ainda há uma intimação do devedor para que ele pague em pelo menos 3 dias, o nome disso é prazo de apontamento. Hoje, na prática, é quase tudo hoje feito mediante boleto. E aí, em não havendo pagamento, aí é que há o protesto. E aí ele fica protestado. Ele protesto significa a dívida fica declarada publicamente. Já não tem mais a questão do sigilo para proteger o devedor. Ele pode ser cobrado até mediante órgão de comunicação ou de qualquer forma pública. Isso nós chamamos de protesto. Consequência 7. Declaração de inidoneidade. Na verdade, ela é uma penalidade administrativa. Eu nem sei por que eu coloquei nesse vídeo de direito civil. Acho que é porque decorre também do inadimplemento de uma obrigação de dar, fazer ou não fazer, mas aquela que ocorre em sede de licitação, por exemplo. Então, tem que estar prevista lá na lei de licitação. E quando alguém é declarado inidôneo, não pode licitar. E se por um acaso conseguiu licitar e conseguiu ganhar, também não vai receber o objeto, porque não pode sequer fazer contrato com a administração pública, não pode receber doação, enfim, fica literalmente bloqueado ali para ter uma relação econômica com a administração pública. Isso nós chamamos de declaração de inidoneidade. Consequência 8. Intervenção. Essa daí está prevista na Constituição. Então diz assim, olha, a União não intervirá nos estados, blá blá blá. E os estados não intervirão nos municípios, blá blá blá. O problema é esse blá blá blá. Esse blá 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 está escrito exceto para. Significa que existem casos de intervenção. Então, inclusive quando envolve dinheiro. Então a União intervém nos estados quando ele não paga a dívida fundada, ou seja, aquela dívida que está consolidada, ou se ele não aplica aquilo que deve aplicar em saúde e educação. E o estado também intervém no município aí quando tem inadimplemento de obrigações pecuniárias também com saúde, educação, dívida fundada, enfim. Então a intervenção é uma penalidade para a obrigação descumprida, inclusive de dar dinheiro, de dar e não fazer, mas aí envolvendo estritamente entes públicos. Consequência 9. Perda da função pública. Drástica. E nunca é automática. Essa perda da função pública, ela tanto pode vir de um processo administrativo, como pode ser resultado de um processo judicial. E mesmo se vier de um processo administrativo, pode ser rediscutido em sede judicial. Afinal de contas, artigo 5º 35 da Constituição, a lei não afastará do judiciário lesão ou ameaça a direito. Agora, essa perda de função pública, ela não é automática, tem contraditório, ampla defesa, está previsto lá na Lei de Improbidade Administrativa de 92. Mas também uma pena autônoma prevista no Código Penal quando o crime é praticado, por exemplo, por agentes públicos para alguns crimes. Consequência 10. Desfazimento de obra. Esse desfazimento de obra tem que ser feito pelo próprio devedor, que não devia ter feito aquela obra, ou pode ser feito por outra pessoa às custas daquele devedor faltoso. Então, por exemplo, é proibido abrir janela a menos de 1,5 m do vizinho. Está lá no nosso Código Civil. Ora, se caso
abra essa janela, então a consequência é o desfazimento de obra. Consequência 11. Perdas e danos. E aí voltamos ao começo, né? Perdas e danos, que tanto pode ser dinheiro mesmo de uma vez só, como pode ser em pensão alimentícia. A gente acha que pensão alimentícia é só para fins de direito de família? Não. Existe pensão alimentícia também para questões que envolvam ilícito civil, como por exemplo, morte, onde se há de pensionar os dependentes econômicos, ou então perda para alguma função laboral, onde se há de pensionar pela perda daquela função que não mais pode ser não mais pode ser exercida. Então existe pensão alimentícia também como perdas e danos por ato ilícito no direito civil. É isso.